Juízes. Livro de Juízes, depois de Josué, sétimo livro da Bíblia. Juízes, capítulo de número 2. Juízes, capítulo de número 2. Nós iremos ler todo o capítulo e vamos ler com calma e pedir que o Senhor fale conosco. Que o Espírito Santo nos conduz nesta noite dentro deste texto e que a palavra do Senhor nos leva a compreender tudo o que o Senhor quer para nossas vidas. A nossa intenção em falar com a igreja hoje é sobre essa responsabilidade de passarmos o bastão da fé adiante. O texto de Juízes, capítulo 2, ele vai nos falar exatamente um pouco sobre isso. Sobre essa continuidade. E eu espero que o Senhor nos fale conosco, nos desperte a nossa vida na noite de hoje. Não tá? Deu chute aí? Estou esperando você. Pelo menos eu falo menos, né? Vai dar. Eles desligaram. O que desligou? Encontraram aí Juízes 2? Enquanto vai. Juízes 2 diz assim, ó. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os haviam tirado do Egito, e seguiram
e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes cultos e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova, e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que estas nações permanecessem, não as expulsou de imediato, e não as entregou nas mãos de Josué. No capítulo 3, só os 2 primeiros versículos, assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Amém. Eu quero, nesta noite, com a graça de Deus, conversarmos dentro deste texto sobre, como eu já falei, sobre o passar o bastão, a continuidade para a próxima geração. E esse texto, ele vem mostrar exatamente isso. A chave do texto está no versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. A parte central desse texto está nesse versículo. Uma geração que não conhecia o Senhor. O livro de Juízes, irmãos, ele é um livro de transição. Então, Juízes, ele vai fazer essa transição de quando o povo entra na terra prometida, chega em Canaã, e o período dos Juízes vai até quando é instalada a monarquia em Israel, aonde vai o primeiro rei, que é ungido por Samuel, que é o último juiz
de Israel. Samuel é o último juiz, então o livro de Juízes abrange esse período até o período de comecinho do livro de 1 Samuel, quando Samuel unge Saul rei, e a partir dali se instaura uma monarquia. Então o livro de Ruth também está inserido nesse período dos juízes, e ele é um livro marcado por ciclos. E é um livro triste. Eu acho que depois de Lamentações de Jeremias, eu acho que o livro de Juízes é o livro mais triste da Bíblia. Depois, se você ler Juízes, por quê? Porque o povo vive numa gangorra espiritual. O livro de Juízes é marcado por esse ciclo do quê? Pecado, o povo peca, abandona Deus, Deus levanta um juiz, esse juiz restaura, o povo volta para Deus, mas quando o juiz morre, o povo novamente volta a pecar. Então é um período marcado por pecado, opressão, arrependimento, livramento, e daqui a pouco, de novo, eles estão dentro desse ciclo, né? Parece que estão naquela roda do rato, correndo lá no mesmo. É assim que o povo de Israel está nesse período dos juízes. Se afasta de Deus, depois eles voltam, se Deus tem misericórdia, levanta um juiz, liberta, e daqui a pouco eles estão de volta no mesmo caminho. Então, e aqui o capítulo 2 é a introdução. Então o capítulo 2 de Juízes vai mostrar o que vai acontecer no livro todo de Juízes. Então o capítulo 2 ele está introduzindo o livro de Juízes. Depois do capítulo 2 você vai ver que aí levantou, né, o primeiro juiz foi Eude, Otoniel, Sangar, e aí vai aparecendo os juízes. Até aí nós temos Débora, depois nós vamos ter Gideão, Sansão. Então vai aparecendo Jefité, alguns desses juízes que governam o povo, porque o povo caminhava, se distanciava de Deus, Deus levantava o juiz, mas o que acontecia? Por que o povo se afastou de Deus? É isso que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Então, o capítulo 2 já inicia com uma advertência de Deus. O texto inicia dizendo: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e trouxe para a terra que prometi, com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra. Que era para eles demolirem os altares, não era para... A ordem de Moisés para o povo de Israel é que quando entrassem em Canaã, eles teriam que acabar com os cananeus, destruir os altares deles, não deixar nada, que era para guerrear e destruir aquelas nações. Mas você vai ver que o anjo do Senhor diz: mas vocês não me obedeceram. Porque se você ler no comecinho de Juízes, no capítulo 1, e depois também no final de Josué, vai dizer o quê? Que o povo entrou na terra, e quando eles não conseguiram vencer, o que eles fizeram? Eles pegaram esses cananeus e eles colocaram eles para trabalhar. De vez deles destruírem, como Deus havia dito: olha, vocês vão e não deixe eles com vida. Mas eles disseram: não, nós não vamos vencer eles, nós vamos fazer eles trabalhar para nós. Vamos ganhar dinheiro em cima deles. Agora eles vão trabalhar para nós e eles vão ser rentável. É essa a ideia. Eles não obedeceram o Senhor porque eles quiseram uma vida confortável. E aí o anjo do Senhor aparece e diz: olha, mas vocês não me obedeceram. E por causa de que vocês não me obedeceram, eu não vou mais expulsar esses povos diante de vocês. Agora vocês vão conviver com esses povos ao lado de vocês. E o anjo do Senhor vai dizer: e vocês serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, por desobedecer aquilo que Deus tinha ordenado para que eles fizessem, Deus disse que agora eles iam sofrer as consequências. Então a primeira coisa que, para a gente pensar, irmãos, que as nossas desobediências, todas elas têm consequências.
Por mais que Deus nos perdoe, por mais que Deus é misericordioso, você vai ver aqui no livro de Juízes, várias vezes, a misericórdia de Deus, Deus levanta outros juízes, livra o povo, mas a desobediência gera consequências. A palavra do Senhor, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar ou vai colher. Entende isso? Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Mas se você plantar coisa ruim, você vai colher coisas ruins. E aí, depois você está colhendo coisas ruins hoje, comece a plantar coisas boas para que lá na frente a colheita muda. Mas a desobediência gera consequências, é isso que o texto de Juízes está dizendo. Então, o primeiro alerta que eu quero deixar para nós, como introdução da mensagem, é exatamente isso. Tome cuidado com aquilo que você está plantando. Tome cuidado com aquilo que você está fazendo. E às vezes, eles acharam que não, é melhor deixar esse povo aqui, eles estão trabalhando para nós. Mas eles deixaram de obedecer a Deus. E a questão principal é a obediência. Lá no livro de Samuel, o profeta Samuel diz para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. O que Deus requer de nós é obediência. Então sejamos obedientes à palavra do Senhor. E aí o texto vai continuar dizendo, e aí é uma troca de geração. E aqui que vem o primeiro problema que eu quero conversar com vocês hoje. É essa troca de geração. O livro de Juízes, capítulo 2, está findando uma era. Uma geração está morrendo. Josué, o grande líder, depois de Moisés, ele morre com 110 anos. Depois que Josué morre, o texto diz que todos os outros líderes daquela geração, pessoas que temiam ao Senhor, também morreram. E quando eles morrem, há um vácuo, há um distanciamento, porque o texto diz que a geração seguinte não conheceu a Deus. E aqui que eu quero tratar com os irmãos nesta noite, é sobre isso, sobre o que nós estamos deixando para a próxima geração. O que nós estamos construindo para aqueles que vêm depois de nós. Porque o Rafael pregou aqui, acho que o mês passado, sobre o livro de Daniel, e ele citou Ezequias, que quando ele é curado da sua doença e chega ali os emissários do rei da Babilônia, e ele mostra tudo que ele tinha no seu reino, as suas riquezas, ele mostra tudo para aquelas pessoas, e aí o profeta Isaías diz para ele: olha, quem são esses daí? Não, é uma terra distante. E você fez o quê? Não, eu mostrei o reino tudo para eles. Aí o Isaías falou assim: olha, tem uma palavra de Deus para você, porque você mostrou as riquezas do reino. Vai chegar um tempo que eles vão vir aqui, vão invadir e vão levar todas as riquezas e também vão levar os seus filhos para o cativeiro. E aí o rei Ezequias olhou e falou: boa é essa palavra. Os filhos dele iam para o cativeiro. Ele falou: que legal, Isaías, gostei disso aí. Não sou eu mesmo. Não vai ser na minha época, vai ser os meus filhos. Então ele não se preocupou com a geração seguinte. Ele não imaginou o que era o cativeiro, o sofrimento que os seus filhos iam ter. Ele apenas falou: não vai acontecer comigo, tá bom. E às vezes, irmãos, nós nos esquecemos de pensar para o futuro, de plantar para a próxima geração, de ensinar a próxima geração a respeito de Deus. E é o que acontece aqui com este povo. E o primeiro vácuo que acontece é o vácuo da liderança.
Porque quando Moisés está para morrer, Deus diz: Moisés, você vai morrer, mas eu vou colocar Josué como seu sucessor. Josué vai dar continuidade, Josué vai ser a liderança que vai suceder você. Mas quando Josué morre, ele não deixa sucessor. Essa geração que vem, que morre junto com Josué, esses líderes, eles não se preocupam de preparar quem vai dar continuidade. Eles morrem e deixam o povo ali sem nada, somente com as histórias. Então a primeira coisa que eu quero trazer nesta noite é sobre isso, sobre esse vácuo de liderança, de exemplos que nós estamos precisando. Nós precisamos voltar a pensar e pedir a Deus que Deus levante líderes que preparem outros líderes, que tenha preocupação de passar adiante. Porque Josué, ele não se preocupou. Imagina no capítulo 24 de Josué, quando ele está encerrando, terminando o seu ministério, ele diz assim: olha, vou reunir vocês aqui e vou dizer uma coisa: se vocês quiserem seguir os deuses da terra, vocês seguem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué então ele se preocupou somente com ele e com a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele não se preparou, dizer: Senhor, eu estou morrendo, quem vai ser? Moisés pensou nisso. Quando Deus falou: Moisés, olha, você não vai dar continuidade, você não vai entrar na terra. Moisés orou para Deus e falou assim: e quem é que o Senhor vai preparar para ir adiante dessa congregação? Quem é que o Senhor vai levantar para ir no meu lugar? Deus falou: não, ó, Josué já está preparado para isso. Instrui Josué, ensine Josué. Fala para Josué tudo o que ele precisa fazer. Mas Josué e esses líderes não se preocuparam com isso. E aí, irmãos, nós não podemos caminhar na nossa vida cristã sem se preocupar com a próxima liderança que vai vir. A primeira pergunta que eu quero trazer nesta noite: o que nós estamos formando para o que vem depois de nós? Que liderança nós como igreja estamos formando? Porque, sabe assim, eu tenho percebido que os grandes homens de Deus estão passando. Eles estão morrendo. E a geração que está vindo é praticamente essa mesma geração. Uma geração que não conhece a Deus. A primeira coisa então é essa questão da liderança como igreja. E por isso que eu tenho feito aqui com os irmãos na igreja, de deixar, que nem veio o Gustavo aqui, fazer a palavra da oferta, os jovens, para serem treinados, ensinados, para que, irmãos, o dia que nós não estivermos aqui, e se o Senhor não voltar, a igreja continuará caminhando, porque nós preparamos uma nova geração. Ensina. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando de levantar uma nova geração que continue amando e servindo ao Senhor, temendo ao Senhor. Lideranças que sejam exemplos. O problema que nós temos hoje é uma liderança que não é exemplo. Se você pegar aí o que nós estamos seguindo, se a gente chacoalhar na peneira, cai poucos que são homens de Deus sérios. Sabem que a gente pode olhar e falar: olha, isso aqui vou trazer como uma referência. Vou seguir porque é uma pessoa que teme a Deus, mesmo que não caminhe próximo de você, mas que você olha assim: ó, aqui é um homem de Deus. A família dele, o lar dele, a igreja dele, os pensamentos dele estão dentro da Bíblia. Nós estamos tendo dificuldade disso, porque nós estamos vivendo este vácuo de liderança. Os grandes homens de Deus estão partindo, ou já partiram, e os que estão vindo têm
deixado a desejar. É só nós darmos uma olhada. O nível espiritual da igreja brasileira. É só nós darmos uma olhada no nível espiritual das lideranças das nossas igrejas hoje. Quais são as preocupações desses homens? Quais são as preocupações dessas pessoas? O que eles estão ensinando? E é isso que acontece. Eles não ensinaram esta geração sobre Deus. E o versículo 10 vai dizer exatamente isso. Olha, depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E aquilo conhecer, irmãos, não é que eles tinham esse conhecimento intelectual, porque se você vai ler mais adiante, quando o anjo aparece para Gideão, Gideão diz assim: mas o que aconteceu com as histórias que os nossos pais nos contaram? Os nossos pais nos contaram as histórias do que o Senhor fazia, mas a gente, aqui o conhecer que ele está dizendo é de, quando a palavra conhecer no original aqui no texto, é sobre ter intimidade, relacionamento. Essa geração não tinha relacionamento com Deus. Eles não conheciam Deus de andar com Deus. Tanto que você vai ler no capítulo 3, Deus vai dizer assim, olha, Deus deixou as guerras para que eles fossem treinados, para que eles tivessem experiências, porque essa nova geração não tinha experiência com guerra. Eles nasceram quando eles já estavam aonde? Em Canaã. Eles já estavam instalados. Eles já estavam vivendo já naquela, na vida boa. E não é assim, essa geração, ou nós mesmo, nós como pais, nós viemos numa experiência, se você é da minha faixa etária, dos 30 a mais, né? Eu não fui muito longe, mas dos 30 a mais, nós vivemos um período de escassez. A grande parte da nossa geração foi criado na escassez. Nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos brinquedos caros, televisão era na casa de um vizinho, uma pessoa na rua tinha televisão e reunia todo mundo lá para assistir. Nós não tínhamos brinquedos caros. As roupas, a maioria das vezes era doada, gastava de as famílias tinham, muitos filhos, então a roupa do irmão mais velho passava para o irmão mais novo. A alimentação era ali o básico, Se você, que os irmãos que vieram ainda lá, da região norte do país, ainda era mais escasso ainda. Então era uma geração que foi marcada pelo sofrimento, que tinha que começar a trabalhar com 12, 13 anos, já tinha que ir para o trabalho para poder ajudar os pais a manter a casa. E aí a gente veio, crescemos, Deus abençoou, as portas abriu, nós conseguimos ter uma educação melhor, conseguimos um emprego melhor, e aí a gente criou na nossa mente o quê? Meus filhos não vão sofrer igual eu sofri. Os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Só que o que nós passamos foi o que nos formou. Foi que nos fez forte, foi que nos deu resistência. E aí hoje nós vemos uma geração que eles não têm experiência, porque eles recebem tudo de mão beijada. Uma geração que não tem experiência porque eles conseguem tudo com a mais facilidade. Você pega aí hoje uma criança de 5, 6, 7 anos, ele já tem um celular de última geração. Tem uns que se tem um pouquinho mais, ele tem o celular, o tablet e o computador. Entende? Aí a gente, o tênis antes, se você for 30 a mais, andava de que chute.
As meninas era com aquela, né? Tinha outra, tinha a Melissa, né? A Melissinha de plástico. Agora, se você der um que chute para uma criança de 6, 7 anos, ele chuta nós. Ele quer andar de Nike de R$1.000. Se você compra um tênis, né, de R$100 ali não, porque lá na escola o outro menino tá com um tênis de R$500, R$600 e eu preciso ter. E aí nós pais às vezes não temos condição, mas a gente vai lá e envia o cartão de crédito em 24 vezes para poder. Porque meu filho não pode sofrer. Meu filho não pode passar necessidade, porque eu passei. Mas as nossas necessidades foi que nos formou, nos deu experiência, nos ajudou a crescer. E aqui o que o texto está dizendo é exatamente isso. Esta nova geração que veio depois, eles não tinham experiência nas dificuldades. Eles já nasceram em berço de ouro. Eles já nasceram tendo tudo de bom e do melhor. E aí o que acontece? Eles se esqueceram de Deus. Essa geração anterior falhou em ensinar sobre eles. Não de, olha meu filho, Deus existe, Jesus é bom. Não, eles não tinham experiência de conhecer, de andar, de intimidade. A grande questão que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo uma geração que não tem intimidade com Deus. Porque nós estamos falhando em criar um ambiente para que esta nova geração conheça Deus como Deus verdadeiramente é. Um Deus poderoso, um Deus que anda conosco. Às vezes estamos igual Jó, conhecemos Deus de ouvir falar. Estamos criando uma geração que conhece Deus aqui na mente, mas não conhece Deus no coração, de experiências reais com Deus. E aí nós vemos, os nossos jovens vão crescer nessa geração, e depois o que acontece? Quando eles vão para a faculdade, você já viu as pessoas dizendo, olha, meu filho foi para a faculdade e o professor acabou com ele. Não foi o professor não. Foi não. Ele não tinha experiência com Deus, porque se você conhece a Deus, irmão, se você tem intimidade com Deus, se você conheceu a verdade de Deus, se você crê realmente em Deus, pode vir o que for, pode falar o que for lá na faculdade, mas você sabe, não, eu andei, eu ando com Ele, eu sei quem Ele é. Você tem experiência. Agora quem não tem experiência, qualquer professor doido que chega lá e fala que, né, viemos do macaco, aí você acredita, viemos do macaco. Não, a terra foi, não sei, e a gente vai, por quê? Porque nós não temos não estamos passando esses valores. Essa geração se perdeu porque eles não tinham experiência de conhecer Deus, de intimidade. E é aqui que eu quero parar um pouco para nós conversarmos sobre exatamente isso, sobre essa geração que não tem intimidade com Deus. E nós precisamos voltar, nós que estamos passando, porque Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, versículo 2, ele diz assim, olha, Timóteo, você passa para homens idôneos, esse conhecimento. Então, a fé cristã, a vida cristã, é como se fosse uma corrida de bastão. Já viram aquela corrida de atletismo que vai passando o bastão? Você corre, entrega o bastão para o outro corre, entrega para o outro. Nós temos que passar adiante, o bastão da fé. E nós estamos falhando nisso, de passar adiante o bastão da fé. Porque nós temos uma geração que conhece até Deus, que vem para a igreja, mas eles não têm experiências pessoais com Deus. Uma geração que não conhece Deus, de andar com Deus.
E é isso que faz toda a diferença. É isso que muda, porque essa geração que não conheceu a Deus, sabe o que aconteceu? Quando eles não conheceram a Deus, a primeira coisa que eles fizeram, eles se associaram. Olha o versículo 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaís. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Quando nós não conseguimos passar Deus para outra geração, sabe o que acontece? Vai ter outro Deus. O homem, ele foi criado para adorar alguma coisa. A adoração está no centro do homem. Você pode ir no lugar mais remoto do mundo. Onde não, você vai chegar lá, eles estão adorando alguma coisa. Ou ele está adorando o sol, ou ele está adorando a lua, ou ele está adorando um pedaço de pau, uma árvore, alguma coisa ele vai criar, porque o homem tem essa necessidade. Então, se nós não conseguimos passar para os nossos filhos, para a próxima geração de crente, que nós temos um Deus que merece ser adorado, alguma outra coisa vai ser colocada no coração deles. E o povo de Israel aqui, essa geração, eles fizeram o quê? Eles começaram a adorar os Balaíns, começaram a adorar a Baal, a Astarote, eles começaram a se envolver com as coisas que estavam à sua volta. O que estava ao redor chamou a atenção deles. E eles fizeram o quê? Eles assimilaram a cultura que Deus disse, vocês, olha, não segue nada desse povo. Vocês não compartilham nada com eles, mas eles fizeram o quê? Eles assimilaram a cultura dos cananeus. Eles estavam seguindo Deus? Sim. Porque se você pegar lá, quando o anjo aparece para Gideão, ele diz para Gideão, Gideão, vai lá e destrói o altar de Baal que seu pai tem. Mas o Gideão tinha aprendido as histórias, então o pai de Gideão, ele tinha um altar para Baal, e eu imagino que num outro canto ele tinha também um altar para Deus. Nos dias das festas ele ia, mas ele assimilou a cultura à sua volta. É isso que aconteceu com este povo, e se nós não tomarmos cuidado, irmão, nós temos uma geração que está assimilando a cultura que está à nossa volta. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz, olha, para a gente não se amoldar com este mundo, para a gente não andar no padrão deste mundo, mas que a gente seja renovado pelo nosso novo entendimento em Cristo Jesus. Nós não podemos entrar no molde que o mundo quer de nós. E aí ontem nós estávamos com os nossos jovens falando sobre isso. Dá uma olhada como nós estamos assimilando a cultura, irmãos. Hoje, para a gente o evangelho ser mais agradável, palatável, que ele seja mais atraente, nós estamos fazendo de tudo para atrair as pessoas, menos Jesus. Então aí a gente tem um culto mais light, um culto mais animadinho. Algumas igrejas têm a baladinha para os jovens. Teve uma igreja aí que tinha até o cantinho do namoro. Os jovens se reuniam para o culto de jovens e tinha um cantinho para eles ir lá se conhecer e se pegar. Porque, não, eles não estão indo para balada, mas na igreja, tá tudo certo. Vamos assimilando a cultura. Sabe? Tardezinha, tem a tardezinha, os drinks lá, não tem álcool, mas, sabe assim, o cenário, o sistema é o mesmo. Não, mas os nossos jovens estão aqui, olha só, um drink sem álcool, todo mundo aquela, a cultura, se assemelhando à cultura do mundo. Eu lembro, irmãos, que, eu não sei se era certo, eu acho que era. Mas a gente não podia, festa dessa época, festa junina, a gente fosse na quermésia e comesse algum bolo lá, rapaz, se trouxesse para casa, meu pai fazia a gente...
né? Bandeirinha, fogueira, né? Tudo tem um... Agora tem algumas igrejas que a gente mudou, não é mais festa junina, mas é festa na roça, festa do milho, festa de não sei o quê. E aí tem igreja que está dentro da igreja, cheio de bandeirinha. Quadrilha gospel, o povo dançando dentro da quadrilha, passando, põe um forró de Jesus e vamos. Sabe? Assimilando a cultura para ser atraente. E aí o que acontece? O povo não conhece a Deus, ele está adorando a um Deus que está se distanciando, porque não tem experiência nenhuma com Deus. Eles conhecem Deus apenas de ouvir falar, um Deus distante. Mas eu quero nos chamar nesta noite para uma responsabilidade de ensinar essa próxima geração a continuar servindo e temendo um Deus santo e grandioso, segundo a palavra de Deus. É a nossa responsabilidade como igreja. Ensiná-los. Por mais difícil que seja, mas é este o caminho que Deus nos deixou. Ele não nos quer parecido com o mundo. Ele nos quer separado do mundo. Ele nos quer diferente. Ele não quer que a gente ande como o mundo anda. Ele não quer que a gente pense como o mundo pensa. Ele não quer que nós agimos como o mundo age, nas mesmas práticas que eles. Sabe, você jovem que tem o seu namoro não pode ser igual ao namoro de um não crente. Você não pode frequentar os mesmos ambientes que eles frequentam. Não pode ter os mesmos procedimentos, as mesmas práticas. Você que ainda é jovem e não casou, você não pode sair e arrumar qualquer um. Sabe, a pressão do mundo, olha, você precisa namorar, né? 20 anos tá ficando pra titia, irmão, com 20 anos tá ficando pra titia. E aí você sai e pega o primeiro que aparece. E casa com gente que não teme a Deus, que não serve a Deus, e só pela pressão, porque tá todo mundo. Mas como diz papai e mamãe, você não é todo mundo. E Jesus está dizendo para nós nessa noite que você não é do mundo. Não é que você não é todo mundo, você não é do mundo. Você é de Deus, você é de Cristo, você é uma nova criatura. Então não assemelhe-se a eles, ande na presença de Deus. E aqui eu vou puxar para mais próximo de nós. Não é só a igreja. Porque o texto está dizendo que essa geração cresceu sem conhecer a Deus. E aí você pega Deuteronômio capítulo 6, Deus diz a Israel, só há um único Deus, ama ele de todo o seu coração. E aí tem um versículo, acho que é o versículo 6, diz assim, olha, e os pais ensinem, inculquem na mente dos seus filhos, andando, levantando, sentando, caminhando, aonde vocês forem, vocês ensinem os seus filhos a respeito deste Deus. E os pais dessa geração, eu imagino que eles falharam, porque eles ensinaram somente as histórias de Deus, mas eles não passaram o conhecimento de relacionamento com Deus. Eles falharam de ensinar os seus filhos a realmente andar com Deus, a depender de Deus. Porque o texto vai dizer que eles não conheciam sobre os grandes feitos de Israel, de que o Senhor havia feito por Israel. Sabe assim, irmãos, não é só saber, mas é você vivenciar as coisas que Deus fez. E isso começa dentro de casa. É responsabilidade nossa, minha, sua, de começar lá na sua casa, criar um ambiente para que os nossos filhos conheçam Deus.
sabe, incentivá-los a ir num ambiente onde eles conheçam Deus, aonde eles possam estar na presença de Deus. Irmãos, eu fico muito triste, chateado, quando eu vejo um pai dizer que não vai mandar o seu filho para a igreja, ou não vai trazer o filho para o culto, porque é nossa obrigação, é nossa responsabilidade de passar adiante. E esses dias eu estava vendo o pastor Silmar Coelho, acho que é ele, o pastor Silmar Coelho dizendo, os meus filhos quando era pequeno, eu obrigava eles para a igreja. Ah, mas não, eu obrigava eles a comer, eu obrigava eles a ir para a escola, eu obrigava eles a tomar banho, eu obrigava eles a estudar. Agora quando é para Deus, não, aí não pode obrigar, não, para Deus não. Se você deixar eles fazer o que eles querem, levanta cedo para ir para a escola. Se você não for lá, levanta, vamos, vai. Às vezes até para trabalhar, né? Tem uns que já estão trabalhando, se o pai não for lá, levanta, está na hora. Não tem uns, né? Vamos pegar aqui o João. A Priscila vive brigando com o João para comer. Tem que comer, João, tem que comer. E briga. Mas a gente não briga para o filho comer, não come só porcaria, come. Agora, para ler a Bíblia, se ele tiver vontade, a Bíblia está aí. Orar, não, Jesus ensinou os discípulos a orar, irmãos. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, ensina-nos a orar. Aí agora nós não temos tempo para ensinar os nossos filhos a orar. A valorizar as coisas de Deus. É obrigação nossa. Sabe, ter um tempo de parar tudo e pegar a Bíblia e vamos ler a Bíblia junto. Mas eu não quero, você não tem que querer, tira o celular porque não fica. O celular fica. Agora para ler a Bíblia, meia hora. Um capítulo da Bíblia, um momento de oração. Não posso porque meu filho vai ficar chateado. É melhor ele ficar chateado agora do que depois você ficar chateado. É obrigação dos pais ensinar os filhos, sabe? Valorizar o ambiente de culto da igreja. Agora, se você não valoriza o culto, irmão, você acha que seu filho vai valorizar? Se na hora do culto você fala, não, hoje não. Hoje não. Amanhã também não. É como eu falo, nós já temos uma formação, mas eles estão sendo formados. Eles estão crescendo, e é nós que estamos dando o modelo deles, e essa geração perdeu nisso. Deixou que eles pegassem a cultura na sua volta. E se nós percebemos hoje, os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, eles estão muito mais parecidos com a cultura do mundo, eles passam mais tempo envolvidos com coisas que, sabe, eles passam mais tempo jogando, eles passam mais tempo vendo videozinho, passam mais tempo no Instagram, mais tempo em tantas outras coisas, e o pouquinho de tempo que nós temos para ensinar sobre Deus, nós estamos perdendo. E como diz, as consequências vêm lá na frente. Mas nessa noite o Senhor está nos alertando, está nos chamando para nos aproximarmos dEle e não deixar que essa geração siga sem conhecer Jesus, sem conhecer Deus. Sabe a outra coisa? Eles não sabiam dos grandes feitos de Deus, experiência. Sabe, tem hora que você tem que sentar com os filhos, nós também como igreja, e contar as maravilhas que Deus já fez na nossa vida. Sabe, conta. Deus já fez isso por mim, para que eles tenham esse desejo também de viver coisas com Deus. De viver coisas grandiosas, de entender, irmãos, que não é tudo assim natural.
A vida cristã não é feita somente no natural. Tem hora que nós precisamos do sobrenatural, de uma intervenção divina. E Deus já interveio nas nossas vidas. Nós precisamos ensinar esta geração a orar para que Deus faça alguma coisa por eles. Porque hoje, irmãos, a gente pensa assim, né? Vou pôr meu filho na faculdade, ele vai estudar, ele vai se formar, ele vai ter um bom emprego, ele vai ter uma casa, ele vai ter um carro, ele vai... E a gente... E traçamos esse caminho, não estou dizendo que é errado. Mas... tem hora que a gente precisa olhar e falar, Deus, ensina ele nas coisas. Sabe, tem coisa que tem que vir de Deus, que você olha e fala, não foi só Deus. Aí a nossa fé vai sendo moldada. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, muito, sabe assim, certinho. Criamos nossos planinhos, né, os nossos mapinha, e Deus, segue aqui. E tem vezes que Deus dá Deus não gosta de mapa. Criado por homens, não. Tem vezes que Ele pega os nossos mapas, os nossos planos, amassa tudo e fala, agora vem sonhar comigo. E aí Ele leva a gente pelos caminhos que a gente vai precisar do quê? De confiar em Deus, de depender de Deus. E você vê quantas pessoas que estão entrando em crise. Porque os caminhos não são o que eles queriam. Pessoas abandonando a fé porque as coisas estão saindo do seu controle. Mas quando sai do nosso controle, eu quero dizer que Deus ainda é Senhor de todas as coisas e Ele quer nos ensinar. Olha lá, Ele diz aqui, olha, isso deixou somente para ensinar. Então a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até as coisas quando saem do eixo, é porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos, para a nossa igreja, para essa nova geração, a confiar num Deus que é poderoso para fazer coisas grandes. Não só aquilo que eu posso fazer, não, mas aquilo que Deus é poderoso para fazer. Às vezes Deus pode te abençoar e colocar você em ambientes que você nunca estudou, que você nunca se preparou, mas a boa mão de Deus é poderosa. Fez isso no passado, irmãos. Quando as pessoas sem estudo, sem formação, orava e Deus abria portas e colocava e a pessoa entrava lá naquela empresa e entrava de um jeito, daqui a pouco ia crescendo, o patrão se agradava dele e a coisa ia e não tinha estudo, mas tinha a graça de Deus. O mesmo Deus que deu graça para José pode dar graça para você, jovem, e você ser uma pessoa bem-sucedida, mesmo não tendo todos os recursos. Ou você acha que só foi com José? Escravo, mas diz, o Senhor era com José. E aí Deus abriu na casa de Potifar, abriu no palácio de Faraó. Os jovens lá na Babilônia. Era por causa do quê? Porque Deus ia à frente. Experiências, confiar em Deus. E nós precisamos contar isso que Deus fez, como Deus abriu portas para nós, como que Deus nos abençoou, o que Deus fez na nossa vida. Sabe, irmãos, nós crescemos num ambiente de fé, nós crescemos num ambiente de experiência, de conhecer Deus, de não ter nada e orar, e daqui a pouco Deus envia alguma coisa, alguém bate na porta e entrega e traz. Nós vivemos ambientes de fé com Deus. E nós precisamos voltar a ensinar isso. Sabe, eu lembro minha mãe contando da casa dela. Não tinha casa, morávamos 10 pessoas no fundo da igreja, em 2 cômodos, banheiro do lado de fora. O Eliseu lembra ali no Jardim América. 8 crianças, dormindo um em cima do outro. E Deus disse que ia dar uma casa. Meu pai, aposentado por invalidez, com a perna quebrada, sem condição nenhuma, mas quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir, e Ele disse que ia dar a casa pronta. Aí meu pai vai e compra um terreno. Só que Deus tinha prometido uma casa pronta.
E um dia minha mãe está indo comprar pão, a mulher passando na rua, a dona da casa chama minha mãe e diz: olha, eu estou vendendo a minha casa e eu quero vender para a senhora. Aí eu falei: mas eu não tenho dinheiro. Não, não quero saber, eu vou vender para a senhora. Tinha uma jovem na igreja que ia casar com dinheiro para comprar a casa. Falou: não, a pessoa veio aqui, está com dinheiro, mas eu não vou vender para ela, eu vou vender para a senhora. Mas eu não tenho dinheiro, não tem problema, vai ser para a senhora. Como vocês podem pagar? Se você é, como eu disse, 30 a mais, vai lembrar, quando a gente comprava pão, era aquelas bengalas, aqueles pão grande, enrolado no papel de seda. O contrato foi feito naquele papel de seda. E a casa está lá até hoje para a glória de Deus. Então Deus é poderoso ainda hoje. E nós precisamos ensinar esta geração a confiar nesse Deus, a ter experiências com Deus, a caminhar com Ele, a crescer na fé com Deus. Eu lembro de um outro dia, irmãos. Nós estávamos já na casa ali. Meu pai, já tinha perdido tudo. E um momento terrível. Uma casa enorme daquela, nós estávamos comendo feijão com farinha. E aí meu pai saiu para São Paulo, ali para o Bom Retiro. Desceu a pé, pegou o trem e foi para o Bom Retiro. Chegou lá, um homem: Dito, vem cá, tem um serviço aqui para fazer. Meu pai trabalhava com piso. O camarada chamou meu pai, falou: tem essa loja aqui para fazer, e tem uma coisa, eu vou te dar a entrada. Meu pai saiu a pé, sem dinheiro, com dinheiro só para ir, voltou com um Vectra zerado de entrada E será que Deus hoje não faz mais isso? Nós precisamos contar os grandes feitos de Deus novamente, viver essas coisas, pedir essas experiências com Deus. Deus não parou de fazer grandes coisas, é nós que paramos de acreditar. Mas nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para nos relembrar, a contar os grandes feitos de Deus, a ensinar esta nova geração sobre um Deus que é poderoso, sabe? Um Deus que cura enfermidades. Eu lembro da nossa infância na igreja, irmãos, os testemunhos. As pessoas iam contar: olha, eu estava doente, Jesus me curou. Olha, eu tinha a vida desse jeito e eu entrei na igreja e Deus me transformou. Entrava nos cultos. Eu lembro de uma tia minha que veio, essa eu lembro, a tia Isabel. A tia Isabel tinha quase 2 metros de altura, era enorme. Era maior que o meu pai, assim, que meu avô era grandão. A tia Isabel era enorme. E ela veio para passar uns dias aqui em casa. Só que na família do meu pai ninguém era crente, Todo mundo, depois que, meu pai foi lá, evangelizou, e se converteram. E a tia Isabel veio cheia de demônio. Demônio. De cair na igreja. A gente morava, lá e teve um culto, irmãos, que Satanás pegou ela mesmo. Ela passou debaixo dos bancos e levantou os bancos. E eu lembro que meu pai e os irmãos levantaram com a autoridade de Deus, em nome de Jesus, sai. E o demônio voltou. Mas nós precisamos voltar a vivenciar estas coisas, libertação. As pessoas precisam entrar nas nossas igrejas e ser libertas. Agora nós estamos convivendo com o diabo na igreja, irmãos. Senta, participa do culto, fala umas línguas estranhas ainda no nosso meio e... O Rafael conta a história de uma mãe de santa aqui em Ferraz, foi para a igreja pregar, fazer campanha, revelando, e o povo dando glória a Deus, aleluia. E você entende que nós precisamos voltar a ter experiência de conhecer a Deus na sua intimidade e verdade. É isso que Deus nos está chamando nesta noite, para que nós possamos transbordar Deus nesta nova geração, de caminhar e conhecer a grandeza de Deus. Uma geração que seja cheia de Deus, que quebre esse ciclo. Porque nós estávamos aqui de manhã
E o texto que nós lemos foi exatamente isso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para quebrar as obras do diabo. E a obra do diabo é matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira, o pai do engano. E tudo que é de ruim vem do diabo. Mas Jesus se manifestou. Ele é o libertador aqui, olha. Nesse ciclo sempre levantava alguém para transformar, para libertar o povo. Mas agora nós já temos um grande libertador, Jesus Cristo, que já veio por nós. E que nesta noite nós possamos caminhar e ensinar essa nova geração a crer no poder de Deus, a viver coisas grandes e extraordinárias que Deus tem preparado para nós. Para você, jovem, Deus quer fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer fazer grandes coisas, mas você precisa confiar e acreditar e obedecer, porque Deus tem coisas grandes para nós. Sabe, Deus pode preparar coisas que você nem imagina. Lugares que você nem sonha, Deus pode te colocar lá, porque Ele é poderoso. Mas nessa noite se renda ao Senhor.